já observa muito claramente nessas pessoas uma garra maior, uma vontade maior de crescer. Eles tendo oportunidade, eles crescem também. Cláudio não enxerga nada, mas no trabalho conta com a ajuda de um sistema de áudio para exercer a função de escriturário. A inclusão no mercado, para ele, tem significados que vão além do salário. Nós estamos aqui não para cumprir cota, nós estamos aqui para ser mais um no grupo, né, de pessoas que querem trabalhar e vencer na vida. O Cines da capital tem hoje mais de 60 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Informações pelo telefone 156. Tem muito mais do que 60 vagas, né? Mas o objetivo desse videozinho não foi nem mostrar um momento global, muito pelo contrário, mas é porque até hoje todas as reportagens que eram feitas, principalmente em Minas Gerais, falavam da dificuldade das empresas em contratar e as multas elevadas que eram aplicadas. Então, a nossa fala é sempre da multa, só que dessa vez foi com uma conotação um pouco diferenciada, mostrando que existe todo um preconceito para a contratação de pessoas com deficiência. Essa menina, a Carla, essa que é deficiente visual, ela tem um currículo ótimo, ela é pedagoga e agora ela está trabalhando numa instituição de ensino. A gente mandou o currículo dela, está trabalhando numa instituição de ensino, mas no teleatendimento. Ela ganha R$700. Então a gente está dentro do termo de compromisso da empresa, a gente inclusive pedindo e está dentro do prazo deles para que eles consigam uma posição para ela, uma outra posição para ela dentro da área, já que ela está dentro de uma instituição de ensino. E agora, no começo desse ano, a auditora que está fiscalizando essa instituição falou, olha, pior é isso, eles não mudaram a Carla de área e ainda contrataram outro deficiente visual total para o teleatendimento. Então, a nossa fiscalização, ela abrange não só a questão de verificar a cota nela mesma, mas também a posição dessa pessoa com deficiência dentro da empresa. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente tem tentado fazer nos últimos anos. Pode passar. Passar. Bom, a legislação ali não é para falar sobre legislação, é só para mostrar um pouquinho a questão do Ministério do Trabalho no tempo, como é que começou isso pela nossa instituição. A lei de cotas, ela é de 91, né, ela é bastante antiga, e ela veio, a questão da reserva legal de cargos, dentro de uma lei previdenciária. E na época, o que aconteceu? O Ministério do Trabalho e da Previdência, eles ora se fundiam, ora estavam separados. Então, isso aí ficou meio sem saber quem que era o pai da criança. Então, durante muitos anos, nem Ministério do Trabalho, nem Previdência Social mexiam com esse tema, fiscalizavam a questão do cumprimento da lei. Foi só em 99, com o decreto 3298, que estabeleceu-se aí a competência do Ministério do Trabalho, e aí realmente foi feita uma instrução normativa e a gente aí começou essa fiscalização. Então é de 2000, 2001 que a gente pode falar que o Ministério está realmente exercendo esse dever, né, da fiscalização da lei de cotas. Pode passar. Bom, ali é a questão do censo de 2010, ainda um pouco criticado, mas mostrando que existe um número muito elevado. De acordo com o censo de 2010, 45 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil. Ele é criticado por causa das perguntas que foram feitas, né, pelos entrevistadores, mas para mostrar que a gente tem aí mais do que 10% da população, como diz a OMS. A OMS fala que em países em desenvolvimento, pelo menos 10% da população tem algum tipo de deficiência. Pode passar. Bom, e o que o Ministério do Trabalho faz? O Ministério do Trabalho ele tem ações diretas e ações indiretas com relação à pessoa com deficiência. A qualificação profissional ela é feita através do repasse de recursos. Então, uma atuação indireta. E também a questão dos CINES, que são os bancos de dados de pessoas com deficiência, onde as empresas deveriam cadastrar as vagas e também as pessoas com deficiência deveriam se cadastrar para trabalhar, também são financiados pelo Ministério do Trabalho. Agora, de forma direta mesmo, o que o Ministério faz é a fiscalização da lei de cotas. Pode passar. Essa fiscalização da lei de cotas, eu sabia que isso ia acontecer, que eu não enxergar aquele slide, ela é feita pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Eu vou só olhar aqui que tem no meu slide, senão eu não vou nem lembrar.
Essa fiscalização ela é feita através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a auditoria fiscal, e ela é feita de forma direta ou indireta. O que é isso? Tanto o auditor vai até a empresa para verificar a questão das cotas, quanto ele chama a empresa no Ministério para verificar a documentação. Então, normalmente, essa fiscalização ela tem 2 momentos. Um primeiro momento, que é aquele indireto, que a gente chama a empresa, e aí a gente vai verificar os documentos. Normalmente, elas não estão com a cota cumprida, né? 99% não está com a cota cumprida. E depois que vão sendo feitos trabalhos de inclusão, a gente aí vai dentro das empresas para verificar as pessoas lá dentro. Não justificaria um deslocamento com um número pequeno de auditores, igual tem hoje, para verificar empresas que não têm a cota cumprida. Então, a gente vai, a partir do momento que a gente vai firmando termos com as empresas, eles vão apresentando projetos, é que a gente passa a acompanhar mais diretamente. Essa fiscalização ela é feita sempre através de uma sensibilização. Porque se a gente não fizer um trabalho assim, nós vamos virar máquinas de autos de infração. Então, a empresa chegou, a gente vê que não está com a cota cumprida, a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei, colei e emitir um auto de infração que não dá trabalho nenhum. Então, é feito todo um trabalho, a gente chama, por mais que hoje a gente saiba que isso já é uma realidade, que as pessoas já sabem que existe essa questão das cotas, é preciso ainda fazer uma conscientização. Então, a gente chama as empresas, na maioria dos estados é feito assim, é feito toda uma sensibilização explicando como é que a lei que a lei é antiga, tentando quebrar alguns mitos, né, de que as pessoas com deficiência são improdutivas, que as pessoas com deficiência não podem trabalhar em atividades de risco também. Existe todo esse mito, a pessoa fala, olha, minha empresa é grau de risco 4, eu não posso ter pessoas com deficiência. Aconteceu um caso interessante, uma vez a gente chamou uma empresa lá e uma colega, começando a ver a documentação, falou, pois é, então, e na notificação vem tudo expresso, né? Está sendo chamado para prestar esclarecimento sobre isso e tal. Aí ela falou, pois é, e vocês têm pessoas com deficiência na empresa? Aí ele falou, graças a Deus não, né? Então, passa um pouco por aí, assim, a gente ainda precisa fazer essa conscientização. E o grau de risco hoje é uma das coisas que se gosta muito de falar. A gente os discursos vêm mudando ao longo do tempo, né? Então, agora essa questão do risco, e a gente fala, olha, nas normas regulamentadoras do Ministério, não existe proibição nenhuma para que pessoas com deficiência trabalhem em atividades de risco, desde que, obviamente, eles tenham a proteção adequada. Então, isso também é um mito, são coisas que a gente tem que ir quebrando, né? Outra coisa também é a questão da qualificação profissional. Também é um discurso que a gente escuta. As pessoas com deficiência não têm qualificação. Elas podem ter menos qualificação, mas não têm. Eu dei o exemplo ali da reportagem da Carla. Eu tenho mais deficientes visuais com currículos ótimos lá, uma menina com mestrado, elas nem são chamadas para entrevista. E mesmo dentro da fiscalização, a gente tem um banco de dados lá dentro, a gente costuma entregar, fala, olha, tem essa pessoa e tal. Mesmo assim, as empresas não chamam nem para entrevista. Então, a gente faz todo um trabalho que é de convencimento, obviamente, com o nosso poder de polícia, que é aquele poder que cabe ao Ministério do Trabalho por trás, né? E a gente costuma dizer, olha, nós vamos autuar vocês, se não cumprirem, né? Tudo depois de um certo prazo, e depois de X autuações, a gente vai encaminhar para o Ministério Público do Trabalho. Que aí são as ações civis públicas, que têm multas ainda muito mais pesadas, né? Fala-se muito do Ministério do Trabalho, das nossas multas são quase irrisórias perto do que se pode fazer dentro de uma ação civil pública. Duas coisas podem ser feitas quando as empresas não cumprem a cota. Ou a gente autua, que é uma exceção, porque o objetivo nunca é esse, ou nós abrimos o que a gente chama de procedimento especial. O que seria esse procedimento especial dentro do Ministério do Trabalho? Seria a lavratura de um termo de compromisso, onde a empresa se compromete a contratar as pessoas em determinado prazo e, principalmente hoje, seria o termo de compromisso feito com a aprendizagem. Pode passar. Né? Então, olha lá, termos de compromisso com a aprendizagem profissional. Pode passar de novo. Quais que são? O que aconteceu? Em 2008, o Ministério do Trabalho, tendo muita queixa da questão da qualificação profissional, o Ministério do Trabalho pensou, olha, se as empresas já têm uma cota de aprendizagem para ser cumprida, por que não a gente não fazer com que as empresas façam essa qualificação dentro da aprendizagem profissional? Então, foi lançado um projeto piloto, foi em 2008, de inclusão da pessoa de incentivo à inclusão da pessoa com deficiência na aprendizagem.
E a gente, então, começou a lavrar esses termos de compromisso. A aprendizagem para pessoas com deficiência, ela não tem uma idade máxima. As instituições públicas e privadas são obrigadas a ministrar os cursos de aprendizagem para pessoas com deficiência. E a gente tem, mais recentemente, a questão do benefício de prestação continuada, que ele pode ser cumulado com a bolsa da aprendizagem. Só que o aprendiz, ele vai cumprir a cota de pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 93? Não. Na verdade, os nossos termos são assim, olha, nós vamos dar o prazo, vocês vão fazer a aprendizagem, e ao final de, no máximo, 2 anos, eles são pela nossa CN, no máximo de 2 anos, que é o período que um curso de aprendizagem normalmente dura, né, a exceção para pessoa com deficiência, mas normalmente eles são de 24 meses. Então, a gente fala assim, olha, em 24 meses a gente vai querer a cota cumprida, e vocês, para isso, podem utilizar o caminho da aprendizagem. E isso tem funcionado, em vários estados isso tem funcionado e tem sido o caminho realmente para a inclusão. A gente tem visto que, pode passar, a gente tem visto que com a aprendizagem existe uma diminuição do turnover muito grande dentro das empresas. Por quê? Porque essa inclusão ela é feita de modo gradativo, né? A pessoa com deficiência ela faz aquela parte teórica na instituição, depois ela vai para a parte prática dentro da empresa. Então a gente costuma falar até que é um namoro que acaba em casamento, né? Que seria a contratação da pessoa não como aprendiz, como empregado comum, né? Podemos dizer assim. Então, vão vendo aí as necessidades e vão se adaptando. Olha, eu preciso fazer essa adaptação, o aprendiz vai mostrando, olha, eu preciso disso, o empresário, eu preciso daquilo. Então, isso feito de forma mais gradativa tem funcionado mais. A gente acredita muito no caminho da aprendizagem para o cumprimento das cotas. Pode passar. Bom, outra coisa é a questão da reserva de postos, né? A pessoa com deficiência, o reabilitado, eles só podem ser dispensados da empresa mediante a contratação de substituto de condição semelhante. Né? Então, hoje a gente tem até casos de reintegração já, empresas que não tinham a cota cumprida, dispensaram sem contratar o substituto prévio, e essa pessoa que foi dispensada conseguiu aí a reintegração. Isso não é unânime, obviamente, mas existem já casos. Por que a gente está falando da reserva de postos? Pode passar. Porque uma das estratégias do Ministério do Trabalho hoje é participar da retenção de pessoas com deficiência dentro do emprego. A gente tem um turnover, eles saem, assim, é uma coisa assim, sem explicação. Em Minas, que eu posso falar, esse dado eu não tenho do Brasil hoje, mas a gente teve em 2012 13 mil pessoas admitidas e 11 mil pessoas dispensadas com deficiência. Quer dizer, a gente não tem o dado de se foi pedido de demissão, dispensa sem justa causa, mas isso dá para a gente ver que realmente eles não estão parando. Ou será que as empresas estão cumprindo a cota e assim que a fiscalização dá por cumprida, ou o Ministério Público do Trabalho manda todo mundo embora? Sim, isso também estava acontecendo. Então, a gente tem feito agora um monitoramento constante. A empresa apresentou a cota cumprida, daí 8 meses, 1 ano, ela já fica notificada para voltar para o Ministério do Trabalho, para a gente ver se aquela cota tem sido cumprida. É uma estratégia que está funcionando e melhorando, principalmente nas dispensas sem justa causa, né? E outra coisa são os autos. A gente tem realmente autuado muito. Por descumprimento da cota, não. A gente tenta não autuar, a gente faz os termos e tal. Agora, pela dispensa sem substituição, sem a substituição prévia, a gente tem autuado muito, para evitar realmente que exista aí essa facilidade de mudança de emprego. Bom, pode passar. Aí a gente fala um pouquinho da aperfeiçoamento da fiscalização ao longo dos anos, né? O que foi feito no Ministério, que precisava ser feito, foi a atualização da nossa instrução normativa, que é o que disciplina como os auditores devem agir nessa fiscalização. Em 2001, quando o Ministério começou, a nossa IN era pequenininha, tinha pouquinhas linhas. Essa não, já é uma IN, instrução normativa grande. Por quê? Porque o trabalho se tornou muito mais complexo. Então, a gente já fala, já está escrito lá para o auditor fiscal, olha, você tem que olhar a questão de discriminação também dentro da empresa, sendo na jornada, sendo na promoção dessa pessoa dentro da empresa, porque às vezes a pessoa com deficiência até entra, mas ela jamais vai mudar de função lá dentro. Então, tudo isso está previsto para o auditor olhar, né? A gente tem um número pequeno de auditores hoje, mas aqueles que lidam com isso são pessoas que se apaixonam pelo tema, que gostam do tema. Deixa eu ver o que mais que está escrito ali, porque eu não enxergo.
A fiscalização das condições de trabalho, foi aquilo que eu disse, quando a gente vai nas empresas, a gente hoje também já quer olhar a questão das condições de trabalho. O estímulo à articulação, aquilo que eu disse, aquela articulação toda social, porque o Ministério do Trabalho, ninguém funciona sozinho, nem nós, nem o Ministério Público, né, ninguém consegue agir, né, sozinho, sem formar uma rede de proteção a esse tipo de trabalhador. O fomento à capacitação, que é aquela questão da lavratura dos termos de compromisso. E aqui uma novidade, que é o aumento do alcance da fiscalização. É uma fiscalização eletrônica. Como nós somos, eu não sei com quem eu conversava agora antes, dizendo o seguinte, que nós somos 1000 auditores a menos do que nós éramos há 10 anos atrás. E isso com esse crescimento louco que o Brasil deu nos últimos anos, né? Então, quer dizer, o Ministério, a gente está sem braço aí para poder fazer o papel que nos cabe. Então, o Ministério tem desenvolvido agora uma ferramenta que é uma fiscalização que ela é feita de forma eletrônica. As empresas comprovam o cumprimento da cota, mandam os laudos médicos que são examinados para ver se existe aquele enquadramento, através de um link. Para a gente, então, ter um alcance maior. E para ver se aí nos sobra tempo para que a gente possa ir mais às empresas verificar as condições de trabalho. Então, isso aí seria uma forma não da gente deixar de ir nas empresas, muito pelo contrário, mas da gente ter tempo para poder fazer o que só o auditor fiscal faz, que é estar lá na ponta, estar dentro da empresa, estar vendo de perto o que está acontecendo. Então, isso aí já deve estar, o sistema está sendo elaborado, a gente fez já um piloto, funcionou, então isso deve estar aí no Brasil todo, o ano que vem a gente espera, né? Bom, a questão da consolidação da nova tipificação da pessoa com deficiência de acordo com a Convenção da ONU. Depois da Convenção da ONU, né, que foi ratificada pelo Brasil com status constitucional, a gente teve, não como algumas pessoas falam, uma flexibilização da entrada de pessoas com deficiência dentro da lei de cotas. A gente entende que a gente teve uma questão de justiça. A Convenção trouxe para nós como é que chama? Uma definição mais justa do que seria a pessoa com deficiência. Ela não fala só de corpo, né? Ela fala da pessoa em contato com o meio que ela vive, com as barreiras que ela vive. Então, a gente pode parar de ficar tão preso naqueles numerozinhos do decreto e passar a ter um olhar mais amplo para isso. Algumas situações a lei, do jeito que está, a situação era muito injusta. Às vezes, pessoas com amputações mínimas entravam e pessoas com deficiências mais graves, por exemplo, a estética, elas não entravam dentro do mercado. Hoje não. Como tem a questão da interação com as barreiras, a gente pôde começar a corrigir essas injustiças. E está aí, né, o IFBR, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que aí, num primeiro momento, vai servir para a questão da aposentadoria especial das pessoas com deficiência, mas que já é um estudo que está sendo feito por um grupo no Rio de Janeiro, agora está na UNB, para que realmente sejam modificados esses critérios de quem cumpre e quem não cumpre a cota. A gente fiscaliza a acessibilidade e outra coisa também é a revisão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho com a participação lá dentro de pessoas com deficiência do tempo, para que a gente possa adaptar algumas normas à realidade das pessoas com deficiência. Uma delas é a questão dos EPIs. Né? A gente não tem, o Ministério do Trabalho não certifica EPIs para pessoas com deficiência. Então, a pessoa, às vezes, a questão não tem alguns dedos, vai ter que ter uma luva diferente, especial. Ah, mas aí o empregado vai falar, olha, mas eu não tenho CA, eu não tenho certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Como é que eu vou fazer isso? O Ministério vai vir aqui e vai me autuar pelo não fornecimento de EPI. Então, já foi feita uma solicitação e tem tido pessoas que lidam com o tema, a gente gosta mais das pessoas com deficiência mesmo, dentro dessas novas discussões das NRs. Né? Pode passar? Foi as autuações ali? Isso, pode passar essa. E outras ações estratégicas, mais para finalizar, seria o fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente tem falado nisso, me pediram para falar isso, estou sendo assim, porta-voz de colegas, no sentido de que a gente está com um número muito pequeno de auditores, o Ministério do Trabalho está numa fase de sucateamento, então em todos os eventos que a gente tem ido, a gente tem falado aí, para que as pessoas nos ajudem aí. Se a fiscalização é importante, a gente acredita que para a lei de cotas é muito importante, porque a contratação espontânea, infelizmente, ela ainda não acontece, ou acontece num número muito pequeno, então a gente precisa de fortalecer a estrutura do Ministério para que a gente possa fazer fiscalização. O Ministério Público mesmo, volta e meia, está nos dando aí, através dos termos de ajustamento de conduta, nos repassando recursos, porque
falta veículo, falta impressora, dentre ou inúmeras outras coisas. Então, esse aí é o momento choro, né? A questão da valorização e incremento da articulação social, sempre. E a sensibilização e maior informação da Advocacia Geral da União, que é quem faz a defesa dos nossos autos de infração quando eles são levados ao judiciário. Porque, na verdade, eles não têm, o doutor Ricardo Tadeu, infelizmente, não veio aqui hoje, ele fala muito disso, né? Vocês não estão muito bem, vocês estão muito mal defendidos, ele costuma usar esse termo. Mas, na verdade, a gente precisa fazer com que eles se sensibilizem ao tema. Porque, realmente, se a gente não defende no judiciário esses autos de infração, isso vai criando aí uma jurisprudência que vai agindo contra a gente. Então, a gente precisa, nós, e o Ministério Público também, com as ações civis públicas, muito mais ainda, de uma conscientização geral aí das questões da parte governamental. E, para terminar, pode passar? Mostrando aí por ação direta da fiscalização. O que é isso? Quando a gente vai dentro da empresa e fala, olha, sua cota não está cumprida, você tem que contratar. Então, toda aquela pessoa com deficiência ou reabilitado que é contratado depois da nossa presença na empresa, ele entra nesse cálculo aí. E isso vem aumentando ao longo dos anos. Aí tem gente que fala, ai, que ótimo, eu não vejo isso como tão bom assim. O ideal seria que não precisasse da ação direta da fiscalização para que essas contratações fossem feitas. Então, não é tão bom assim que esse número venha crescendo ao longo dos anos. A gente entende, alguns dados estatísticos que nos deram, que a gente é responsável por 30% do total de pessoas com deficiência que são incluídas através da lei de cotas. É muito, né? A gente não precisaria estar tão presente assim para que isso acontecesse. Pode passar? E as considerações finais aqui é que a inclusão da pessoa com deficiência, ela é uma exigência legal e é uma demanda social crescente, porque é um grupo forte, um grupo que batalha. Então, a gente tem que atender realmente, a gente tem que defender esse direito e atender o anseio dessas pessoas que querem estar no mercado. E a superação das barreiras deve ser uma ação conjunta de governo, empresas e sociedade. Porque, como eu disse, ninguém caminha sozinho. Era isso. Obrigada.